Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Jornada do Compliance. Se você ainda não assistiu às demais aulas, volta e assiste, porque é muito importante essa continuidade. Se você também ainda não faz parte da comunidade Compliance PME, tá na hora. Pega aí no QR Code, faça parte da nossa comunidade. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, assina o canal, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que tiver uma aula nova. Então, vamos lá. O que a gente vai falar na aula de hoje, pessoal? Como implementar um programa de compliance, compliance como um projeto, métodos ágeis, time de compliance, como montar um time de compliance e como o compliance deve ter conexões com outras áreas e não ser aquela área que ninguém chama para almoçar. A gente sabe que isso acontece no dia a dia. Então, começando. Vamos falar sobre a implementação de um programa de compliance. Como que a gente faz para implementar um programa de compliance? Ele é fundamental, esse comprometimento da alta administração, e é fundamental também o que eu destaquei aqui para vocês, que o projeto seja muito bem pensado, organizado e bem executado. A gente sabe que um projeto no dia a dia, ele é algo que tem início, meio e fim, e a gente sabe que um programa de compliance não tem início, meio e fim. É todo dia para o resto da vida uma execução. Então é importante a gente estar atento a isso. No entanto, a gente chama de um projeto bem pensado porque você precisa organizar como fazer essa implementação do seu programa de compliance. Há que se implementar cada um dos pilares que a gente viu na aula passada. Então lembra, eu falei para vocês sobre os pilares regulatórios que estão no artigo 57 do Decreto Regulamentador da Lei Anticorrupção e falei também sobre o que a gente chama de pilares correlatos. Então você precisa estar atento a cada um deles, porque para ter um programa de compliance efetivo, a gente precisa ter cada um dos pilares devidamente implementado na sua empresa. E, óbvio, depois que cada um desses pilares estiver implementado, você precisa, ao final, monitorar o que está sendo executado para garantir que vai estar sempre tendo uma melhoria contínua. Então é importante a gente falar sobre isso. Na primeira aula, eu lembro que eu falei com vocês sobre o ciclo de um programa de compliance, Então, planejar, executar, verificar e corrigir. Vocês precisam estar sempre atentos a isso. Quando a gente fala de monitoramento, é disso que a gente está falando. É um ciclo contínuo. O programa de compliance não é um projeto estanque. Ele é algo contínuo. Mas vocês precisam, desde o início, executá-lo enquanto projeto, cada uma dessas fases de um programa de compliance, porque você precisa garantir que ele efetivamente vai funcionar para a sua empresa. Senão, ele fica para inglês ver e não é o que ninguém quer dentro de um programa de compliance. Então, o que eu falei na aula passada, compliance é igual tomar banho, é todo dia para o resto da vida. Destaquei hoje aqui para vocês. E trouxe esse desenho aqui também porque a gente tem que se atentar que quando a gente hoje está pensando, isso vai chegar ao dia, do que a gente está sonhando, do que a gente está imaginando aqui e vai se tornar uma meta, um goal para que a gente atinja daqui a um tempo. Então, a ideia é planejar esse programa de compliance. Quando a gente fala de um projeto, a gente está falando da necessidade de você planejar cada etapa de um programa de compliance. Não dá para a gente fugir desses pontos. E aí, compliance como projeto. Ter esse programa de compliance efetivo dentro da sua empresa significa ter cada um dos pilares implementado. Mais uma vez, eles não são coisas únicas, eles são interdependentes, mas você precisa que eles todos estejam conectados, mas que todos eles estejam de pé. E aí, o que significa cada um deles estar de pé? Significa que cada um dos pilares do programa de compliance vai estar ali funcionando plenamente, não vai ter nada travando o funcionamento daquele programa de compliance. Então, se atente a isso. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que ele seja muito bem organizado, o início da implementação do nosso programa de compliance. Então, o Compliance Officer, ele deve, muito inicialmente, conhecer a empresa. Falei para vocês também na aula passada, na aula número 2, a necessidade da gente conhecer o mercado, conhecer a empresa onde a gente está atuando, porque a partir do momento que a gente conhece isso, a gente sabe quais são os riscos aos quais a nossa empresa está exposta. A gente precisa ter um conhecimento multidisciplinar. Esse conhecimento multidisciplinar é fundamental. Falei também na aula passada, eu sou advogada, mas não precisa ser advogado para ser Compliance Officer, para trabalhar com compliance.
Então, você ter, ainda que não advogado, você ter algum conhecimento das legislações que cabem, você, ainda que não seja contador, você ter noções mínimas de contabilidade é extremamente importante. Então, ter essa ideia, essa multidisciplinariedade dentro de um programa de compliance é fundamental. Você precisa estabelecer quais são os objetivos e metas. Então, esse ano, dentro do meu programa de compliance aqui na empresa, eu vou fazer a implementação efetiva de tantos pilares, 4, 5. Não acho que você vai colocar tudo de pé ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer, pessoal. Vocês têm que se estabelecer, colocar metas para vocês, estabelecer metas para vocês, para que vocês consigam caminhar com a implementação desse programa de compliance. Vocês precisam criar os indicadores para cada um dos programas, dos pilares do programa, para vocês acompanharem se eles estão sendo efetivos, se não estão, o que precisa mudar, o que não está funcionando. Vocês precisam incentivar a equipe, não só a sua equipe de compliance, mas também a equipe da empresa como um todo, né, a se relacionar bem com os programas de compliance, e você precisa se relacionar e estar disponível, porque a empresa tem que vir buscar. Lembra que eu falei aqui hoje no início da aula? Compliance, ele é uma área de conexões. Então, as pessoas precisam sentir a vontade de te procurar e tirar dúvidas. Então, é disso que a gente está falando. E, por último, mas não menos importante, você precisa ser capaz de adaptar a realidade, né, que se apresenta ali, constantemente vem se alterando, e a gente tem que estar disposto a fazer essas buscas. Como que a gente coloca isso tudo em prática, já que são muitos itens, são muitos pilares, a gente precisa colocar isso tudo em funcionamento. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Eu entendo que são o que a gente chama de métodos ágeis. São esses métodos ágeis que são muito utilizados em gestão de projetos, que vão auxiliar a gente a colocar cada um dos pilares do programa de compliance de pé e, no final, unir todos eles. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, ok? Um outro ponto aqui estabeleça objetivos e metas de curto prazo. Porque o programa de compliance é para o resto da vida, pessoal. Você nunca vai conseguir ter ele 100% completo. É sempre um monitoramento contínuo e um ciclo contínuo de aprendizado. Então, estabeleça metas curtas onde você possa ir cumprindo, onde você possa ir demonstrando, por exemplo, para a alta administração, o cumprimento e cada vez mantendo mais o apoio da alta administração ao seu programa de compliance. E quando eu falo em equipe aqui, a gente está falando em funcionários do departamento de compliance, mas todos os demais funcionários da empresa, ok? Sobre métodos ágeis, são as metodologias, como eu falei aqui, que buscam sempre trabalhar com gestão de projetos. Então, vocês precisam se atentar a essa questão de gestão de projetos. Trate cada pilar, cada item que você vai implementar como um projeto, porque é importante, você vai conseguir fazer um gerenciamento melhor dessa implementação e dessa atuação, para você ter certeza de que você está no rumo certo daquele programa de compliance. Não adianta você esperar para ter todo o programa, todos os pilares do programa de compliance implementados, se na prática, você só lá no final você vai fazer um monitoramento contínuo. Não é assim, pessoal. Você implementou alguma ação do programa de compliance, já começa a monitorar ela enquanto você está implementando o outro, e assim vai. A vida é muito dinâmica dentro das empresas e a gente precisa se atentar a isso. Então, não fica querendo chegar nessa perfeição de vou implementar tudo para depois começar a monitorar, que isso não vai funcionar. Vá fazendo aos poucos e dando esses passos curtos que vai funcionar dentro da sua empresa. É isso que eu faço já há muitos anos na empresa onde a gente implementa o programa de compliance, e eu te garanto, é a melhor forma que funciona. Então, as características desses métodos ágeis são o maior trabalho em equipe. Então, a sua equipe precisa estar muito conectada, né? Mais uma vez aqui, equipe não é só o departamento de compliance, são todas as áreas da empresa. E para isso, você vai precisar do comprometimento da alta administração, tudo isso que a gente vai falar nas próximas aulas como boas práticas. Auto-organização, então a própria equipe ali, ela se autogere, não pode ser nada imposto para as pessoas, senão elas não vão cumprir. Então você, enquanto compliance, vai dar os direcionamentos, os balizamentos, mas as pessoas também podem apoiar a implementação do seu programa de compliance. Quando isso acontece, o programa fica muito mais vivo, muito mais efetivo dentro das empresas. Você precisa ter uma comunicação frequente, então tá sempre falando o que está fazendo, o que não está fazendo. Um foco no cliente, que o foco no cliente é o
cliente interno da empresa, né? O que você vai apresentar para as áreas que estão se relacionando, estão sendo impactadas com todas as novas decisões e tudo que está sendo implementado pela área de compliance. E você precisa entregar valor, precisa estar muito claro para as pessoas o que tem de valor ali na implementação de um programa de compliance, senão fica todo mundo achando que é chatice. Time de compliance, a construção do time de compliance, ela deve ser feita pela alta administração. No entanto, a alta administração precisa demonstrar a você, né, no seu time de compliance, confiança, porque quando ela faz isso, passa para a empresa como um todo. Então, no início, o time deve ser apresentado aos colaboradores da empresa como um todo e deve ter uma comunicação formal. Isso gera empoderamento para a equipe de compliance fazer a sua atuação. E, a depender do tamanho, da complexidade, do budget destinado ao seu programa de compliance, você pode atuar com um time interno ou então um time as a service, né, uma consultoria que vai atender vocês in-house. Então, vocês precisam entender como é o formato da sua empresa, como que ela pode atuar, qual é a destinação de recursos financeiros que vão estar fornecidos ao seu time de compliance para você entender como estabelecer a sua equipe do seu programa de compliance para ter certeza de que ele vai funcionar. Conexões da área de compliance. Conhecer e se conectar com todas as áreas da empresa é fundamental. Compliance não pode ficar sentado dentro de uma sala quietinho, não é essa a ideia. Compliance a pessoa que trabalha com compliance precisa gostar de gente, a gente tem que se relacionar, a gente tem que conhecer de comportamento humano, a gente tem que falar com as pessoas. Então é extremamente importante que a gente tenha essa atitude de se conectar e falar com as pessoas. Não é mais aceitável que o compliance seja aquela pessoa que não almoça com os outros, que não se relaciona. Não é essa a ideia. O compliance, ele precisa falar com as pessoas, porque inclusive é falando onde se estabelece relações, confiança, isso tudo. Óbvio, vão ter situações, você está fazendo um processo de investigação, isso vai precisar ser um processo sigiloso e é assim que tem que ser mesmo. Mas isso não quer dizer que o tempo inteiro você não vai se relacionar, você não vai estabelecer as suas conexões. Elas são fundamentais, inclusive para que as pessoas confiem em você e te contem o que vem acontecendo dentro da empresa e o que precisa de melhoria. Então é muito importante se conectar, é muito importante você ver as pessoas, ver como as coisas estão acontecendo, sair de dentro da sala onde você trabalha. É extremamente importante que você veja e seja visto dentro da empresa, que crie essas conexões. É importante que você esteja disponível para os funcionários o tempo inteiro. É fundamental, não só para a alta administração. Compliance Officer, ele precisa gostar de gente, pessoal, não tem jeito. E é comum, quando da implementação de um programa de compliance, sejam inseridos novos funcionários dentro do time de compliance. Qual o ponto positivo de você ter um novo funcionário? Obviamente, você pode buscar no mercado, né, um profissional que tenha um conhecimento para aquele ramo de atuação específica, que já trabalhe com compliance. Isso é uma super vantagem, sem dúvida nenhuma. Mas um ponto negativo é quando você tem um compliance officer novo dentro da empresa, você tem a ausência de relacionamento dentro da empresa, precisa ser construído do zero. Você precisa conhecer, né? Se você está chegando numa empresa como compliance officer, você precisa conhecer a cultura da empresa, porque isso tudo vai fazer uma diferença muito grande. Então, a área do compliance, pessoal, departamento de compliance, ele precisa ser muito conectado. Isso faz muita diferença. Essa parte relacional, ela é fundamental. Compliance não é uma ciência exata, compliance não é algo policialesco. Compliance é gente, é comportamento. E para isso, a gente precisa se relacionar com as pessoas. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente está falando sobre a construção de um programa de compliance efetivo. Então, você, enquanto compliance officer, enquanto profissional de compliance, se destacar na frente do departamento, junto das pessoas, trabalhar em conjunto para achar soluções, isso faz parte e vai tornar a implementação do seu programa de compliance muito mais fácil e efetiva para a empresa. Então, é assim que a gente termina essa terceira aula da jornada do compliance. Nas próximas aulas, a gente vai começar a falar sobre o modelo das 3 linhas, custo de projetos de compliance e como organizar um cronograma de implementação do seu programa de compliance. Isso na terceira aula. Na sequência, a gente vai começar a falar efetivamente sobre as boas práticas de cada um dos pilares do programa de compliance. Então, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, procura lá o @compliancepme e também ativa aqui no YouTube a notificação, os sininhos, para que você seja sempre avisado quando uma nova aula for lançada, tá
tá bom? A gente espera vocês e até a próxima. Tchau, tchau!